Vou, então, entrando na energia elétrica, como nós falamos, ali a usina depende da vazão e depende da queda, que estão mostrando ali na figura direita. A potência, a capacidade de uma usina em megawatts, hora, o consumo de uma residência de 4 pessoas é da ordem de 0,25 a 0,4 megawatts por mês. Os reservatórios têm duas finalidades: regularizar a vazão, se ele tiver volume suficiente, e aumentar o nível para possuir maior diferença de nível. O layout do sistema possui vários reservatórios de queda e poucos de regularização. Por exemplo, os 2 reservatórios de regularização de São Francisco, quais são? Três Marias e Sobradinho. Os outros são de queda. Tá? Nas últimas décadas, os reservatórios construídos não possuem volume de reservatório e o sistema fica dependendo do clima. Tem sistemas hoje que o reservatório de regularização não foi construído, ficou só os de queda. Ali mostra na figura a sequência de reservatórios. Aqui a curva de permanência, aqui a curva regularização. Se você fizer um reservatório, você pode regularizar a vazão e aumentar a vazão mínima. Uma usina é projetada com uma capacidade que corresponde mais ou menos 40% da curva de permanência e a energia média gerada representa a ordem de 60% da sua capacidade. Isso quando o fator de capacidade é 60%. No Brasil, os fatores de capacidade dos reservatórios são geralmente acima de 50%, com exceção de Belo Monte, que é um pouco abaixo de 50%. Tá? Então, quanto maior for o fator de capacidade, maior eficiente, você gera mais energia naquele sistema. Energia firme é energia garantida pela usina, que poderia ser produzido por uma termoelétrica. O sistema funciona com térmicas e hidrelétricas, funciona brasileiro, sistema brasileiro, além de eólicas, e quando o sistema de hidrelétrica e eólicas não tem garantia, determinantes são ligados às térmicas. Como varia o preço da energia? O preço da energia varia pela garantia que você oferece. A térmica você pode gerar em qualquer momento, porque você armazena carvão ou óleo e faz ela funcionar. Só que ela custa 250 a 300 dólares um megawatt. É muito caro. Se nós fôssemos pagar isso, nossa conta estaria lá nas nuvens. A hídrica, ela tem um preço menor a longo prazo, mas quando ela falta água, eu não posso gerar. Então, ela tem um preço menor, mas ela tem uma garantia menor. O fator de capacidade que eu menciono ali diz o seguinte: eu gero 60% do tempo, ou 60%, né, eu consigo gerar. Uma parte eu não consigo. Um fator de capacidade é o quanto eu dou de garantia, de certa forma. Uma eólica, o maior problema da eólica que ela não tem fator de capacidade muito baixo. Só que aconteceu uma coisa: na Europa, a eólica tem fatores de capacidade da ordem de 15, 20%, no máximo 25%, que é muito baixo. Você está lá com 3 mil megawatts gerando de eólica e de repente para de ventar. E aí? Você ficou com o pincel na mão. Você tem que buscar energia em algum lugar. É um desespero. Então, o eólica é sempre um sistema complementar. Só que no Brasil, eles viram que o vento aqui é muito mais permanente. Os fatores de capacidade das eólicas no Brasil chega a 40%. Principalmente no Nordeste. E no Sul do Brasil, que venta muito. Então, está valendo a pena. E o subsídio diminuiu, porque você precisa de um subsídio muito... Só funciona a eólica com subsídio, porque a instalação acaba sendo muito mais cara que uma hídrica. Então, a hídrica, você paga, eu não sei quanto está no momento, mas um contrato final que já pagou transmissão, distribuição e geração, eu acredito que esteja aí nos R$150 o megawatt. Na usina deve estar pagando, sei lá, 60, 70, 80, não sei, o megawatt. Talvez eu esteja desatualizado nos números.
Mas a térmica é $250 o megawatt. É 700, 800 reais o megawatt. Então, por isso que você fala bandeira vermelha, bandeira verde e tal, esse negócio, é porque o Brasil tem 75% de hídrica e 25% de térmica. A eólica já tem subido um pouquinho, mas esses números. Só que ele opera 93% hídrica e 7% térmica, quando o preço está bom. Quando ele começa a aumentar as térmicas ligadas, porque ele precisa guardar água, aí o preço vai nas nuvens, porque o preço médio vai aumentando. Né? E aí o Brasil tem dois tipos de contrato. Contrato de longo prazo, que você vai lá, o comprador de energia fala, eu quero comprar tantos megawatts por tantos anos. Negocia o contrato, vai pagar 150, 180 reais o megawatt. Mas tem uma energia secundária que ele não pode vender nesse mercado de longo prazo, que é o que sobra da curva de permanência acima de 95%. Esse é o mercado spot, que todo dia muda o valor da energia. Quando os reservatórios estão cheios, esse valor da energia pode chegar a 5, 10 reais o megawatt. Mas quando faltar energia, como aconteceu recentemente, o mercado spot chegou a 300 reais o megawatt. E se você não tinha contrato de longo prazo, você estava com o pincel na mão também. Então, esse é um mercado muito flutua nesse sentido. Então, se você é comprador, grande consumidor ou grande vendedor de energia, você pode ganhar ou perder milhões ou bilhões, de acordo com a tua estratégia hídrica. Então, veja como nós estamos falando do mercado total. O Brasil hoje deve estar, eu não sei quanto que está consumindo, mas ele deve estar consumindo perto de uns 70 mil megawatts hora. Multiplica isso por uns 150, 200 reais por hora, multiplica isso pelo número de horas do ano, você vai ver que vai chegar a uns 60, 80 bilhões de reais por ano, ou mais. É um mercado incrível. Navegação, o histórico uso de transporte da colonização, quer dizer, toda a colonização da América do Sul foi feita por transporte do Rio da Prata. Né? Aqui mais ao norte, o Amazonas e São Francisco, não tinha estradas. Então começou com a navegação. Características principais para a navegação: calado, profundidade e permanência dos níveis. A curva de permanência de níveis é a principal função que permite avaliar a disponibilidade de calado para a navegação. Aí nós começamos a construir reservatórios, alguns com eclusas e outros não. Então, quando não tem eclusa, nós cortamos a navegação. Para bem ou para mal, porque também o transporte hidroviário foi diminuindo pela competitividade do caminhão, competitividade não econômica, porque é muito mais econômico o transporte hidroviário. Depois o transporte de ferrovias e depois o transporte mais caro é o transporte de caminhões. Por que ele é mais viável? Porque os outros dois dependem do governo. Já disse tudo, né? Enquanto que nós continuamos fazendo transporte de carga com caminhões, que custa 7 vezes mais caro do que ferrovia e 13 vezes mais caro que hidrovia, nós pagamos. Por isso que a tonelada de produto agrícola que sai da área de produção para chegar na Ásia, ela custa muito mais caro para chegar no porto brasileiro do que todo o restante do transporte até chegar na Ásia, e encarece o produto e deixa ele pouco competitivo para o mercado internacional. A navegação interior é mais econômica para trechos mais longos de grande tonelagem, mas existe grande investimento em manutenção da via aqui. Então, esse é o dilema, e muitas vezes você não tem bem definidas. Se falou muito da hidrovia do Rio Paraguai, como
com uma possibilidade, né, de levar, mas você teria que levar produto agrícola lá para Buenos Aires para depois subir de volta. Então passa a ser muito mais atrativa a navegação pelo Amazonas do que talvez pelo Rio Paraguai, mas aí depende das áreas agrícolas. Tem que ter uma estratégia para tudo isso, né? Aqui são a grande hidrovia, aqui é o Paraguai, aqui é o Paraná. Só que essa parte aqui interrompe Itaipu, que não tem eclusa. Então, por exemplo, toda a hidrovia do Tietê morre aqui. Não tem continuidade, porque aqui em Itaipu não tem eclusa. No restante, sim. E aqui não tem problema de calado. Calado no Brasil só vai ter problema a montante de Corumbá. Corumbá, Cáceres é muito complicado. Tem muito banco de areia. Então a hidrovia vai principalmente até Corumbá. E, portanto, é muito mais para levar minério que é produzido lá em Corumbá e algum produto agrícola aqui, mas é muito mais viável o produto agrícola sair pela Amazônia do que descer aqui até Buenos Aires para depois subir. E o ideal é que o nosso produto fosse para a costa do Pacífico, né? Porque já estaria do outro lado. E para isso precisa, você tem uma ferrovia que vai aqui até que vai até o Porto do Peru, que eu não me lembro agora, e uma rodovia. Então aí você começa a criar um outro corredor aqui de transporte muito mais interessante do ponto de vista econômico. Então a navegação no Brasil é, infelizmente, ainda muito limitada. Aqui no Rio Grande do Sul você tem a hidrovia do Jacuí, que ela tem um trecho aqui dentro do estado e depois pega Guaíba, Lagoa dos Patos, que são 200 e poucos quilômetros, e aqui mais uns 200 e poucos quilômetros. Tem um dos trechos que tem uma grande tonelagem, que é saindo de Estrela até o Porto de Rio Grande. Mas fora isso, o outro trecho que tem 3 barragens tem um transporte as barragens foram construídas desde a década de 50 e deve passar 1 ou 2 barcos por trimestre lá, talvez, ou por mês, sei lá o que for. Então, não vingou essa parte, mas vingou uma parte que não dá para mostrar aqui, porque é pequenininho, que é pelo rio Taquari, Jacuí, Guaíba e Lagoa dos Patos. Aí sim, esse funciona, tem uma boa tonelagem. O grande problema é que ali são trechos curtos e a competitividade do caminhão em trechos curtos já não é tão grande, porque você tem que fazer transbordos, esse processo. Nos impactos do uso da água. Aqui nós, até o momento, falamos dos usos da água. Agora, uma das questões importantes, justamente pelo aquilo que nós falamos anteriormente, relacionado com a perda de disponibilidade, é o impacto dos dados. Os principais impactos, como nós já falamos antes, está relacionado com o efluente doméstico, industrial e o pluvial das cidades, águas pluviais de áreas agrícolas contaminadas por pesticida e erosão do solo, efluentes de criação de animais como aves e suínos. Você pode parecer pequeno, mas é um dos grandes problemas do sul e do centro-oeste hoje. Tem regiões de Santa Catarina que tem uma contaminação significativa. Impactos do uso do solo estão relacionados com erosão e sedimentação devido a práticas agropecuárias, urbanização, mineração, infraestrutura como estrada, pontes e diques. Por exemplo, a principal causa de inundações dentro das cidades brasileiras são as pontes. Parece que os nossos calculistas de concreto, nossos colegas de engenharia, faltaram todas as aulas de hidráulica, né? Porque quando eles fazem uma ponte, eles põem a logarina de tal forma que reduz totalmente a capacidade do rio passar por baixo.
Então, se você quiser, fala assim, onde alguém perguntar, aqui nessa cidade inunda, vai olhar as pontes, que é o principal, principalmente as mais novas. Parece que nós cada vez mais desaprendemos com o tempo, né? Porque se você pega as pontes antigas, geralmente elas estão muito bem construídas, bem, com boa concepção. Mas as novas, há um desprezo com o rio que é terrível. Tá? Então, esses são problemas, geralmente, que você encontra na nossa realidade. Depois, desmatamento e reflorestamento, nós já falamos bastante. Urbanização, nós vamos tocar mais adiante. Queima de matas e florestas, né, que você gera emissão de gases de forma significativa. Ocorre por questões naturais ou por questões antrópicas. Né? Na gestão de florestas, até algumas décadas atrás, se imaginava que controlar o fogo de floresta devia ser a prática adequada. Aí se viu que, se controlando os fogos naturais de floresta, de fogos frequentes, você estava criando um problema para os grandes incêndios. Porque no fogo frequente, ele queima aquela mata mais rasteira. E se você combate, você deixa criar muito mais combustível para os eventos grandes. Aí nos eventos grandes, como tem muita mata rasteira, ele acaba queimando as árvores que não queimaria. Então se adotou como prática para aqueles fogos que são naturais, não combater fogos pequenos, para que ele poder consumir essa mata de menor, esse combustível que pode ser maior para a mata grande. Interessante essa questão. Impactos sobre águas devido à mineração, né? Vocês conhecem muito bem isso, porque é um tema recorrente aqui. A disponibilidade hídrica e o risco de escassez, ou a vulnerabilidade, queira o nome que você queira dar, você tem a escassez quantitativa, aumento da demanda para a mesma quantidade de água. Geralmente é isso que ocorre, você está maior número de usuários competindo para a mesma quantidade. E a escassez qualitativa é a redução da disponibilidade por contaminação da água. Você tem aquela água, mas não tem um consumo quantitativo tão grande, mas você tem uma contaminação das suas fontes. Com o aumento da demanda e a contaminação, os projetos buscam água em rios não contaminados cada vez mais distantes. Daqui a pouco não tem mais rio nenhum não contaminado. Tem um menos contaminado que o outro. Então, a lógica sempre deu problema aqui, vou buscar, e vai indo cada vez mais longe. Aduções cada vez mais longe. Grande perda de água na rede de abastecimento e contaminação dos rios por falta de tratamento. Então, você tem, de um lado, você age para perder água por contaminação, e do outro você vai cada vez mais distante buscar água. E muitas vezes aceita usar uma água mais contaminada mais próxima, com o risco para a sociedade. O engraçado é que você pega livros antigos, né, da década de 70... Já se falava nisso. Já se falava nisso. E a gente já está, vamos pôr aí, 40 anos, e continua a mesma prática. Porque é muito mais fácil resolver. Depois outra, você vai buscar mais dinheiro, dinheiro é poder, né? Grandes obras... Né? É muito melhor do que fazer os caras reduzir consumo, ou racionalizar, ou não contaminar. Então, mesmo você sentando na cadeira do decisor, não é fácil mudar esse processo. É um processo que tem que mudar por uma cultura de pessoas, não por uma ou duas pessoas. Não vai conseguir mudar esse tipo de processo. Portanto, disponibilidade hídrica é a quantidade de água que
uma seção de um rio possui ao longo do tempo com um determinado risco. Esse valor pode variar no tempo em função das condições climáticas, uso do solo, obras hidráulicas e consumo de água a montante. Disponibilidade hídrica natural é a vazão mínima com um determinado risco que é possível garantir no rio sem uso de reservatório de regularização. Então, é uma estatística, se você quiser usar o Q 710, o Q 95, o que você quiser, né? Mas você está assumindo um determinado risco de disponibilidade. A disponibilidade hídrica regularizada é a vazão com determinado risco que é possível garantir no rio com o uso de reservatório. E também o reservatório, ele não é imune à falha, ele vai ter uma garantia também de atendimento. Só que vai ser com um risco muito menor do que a vazão natural. A maior vazão que pode ser regularizada em um local é a vazão média de longo período. Além do mais, ela chega a não ser exatamente a maior, porque a evaporação retira uma certa quantia dessa vazão média. Quando alguém apresentar para vocês, num projeto, que ele vai regularizar uma vazão igual ou próximo da média, é porque ele não sabe do que está falando. Que provavelmente essa vazão que ele vai poder regularizar está na faixa aí no máximo dos 70% da vazão média daquele local. Então, a disponibilidade hídrica natural, vejam naquela figura à direita, imagine que aqui fosse um hidrograma de um período longo, né? É que o menor valor observado é esse aqui, o Q mínimo, é a menor vazão de uma série de vazões e representa o valor da disponibilidade com 100% de garantia. Tá? Mas daquela série, pode ser que amanhã venha ocorrer um valor menor que esse. A Q de P é a vazão com probabilidade de atendimento para a amostra. Aqui está meio apagado. Com um determinado nível de probabilidade, eu vou atender grande parte do tempo com aquela vazão e vou ter algumas falhas aqui pequenas de um período curto. QP pode ser obtido com funções hidrológicas, como a curva de permanência, a curva de probabilidade e vazões mínimas, ver itens seguintes, quer dizer, aquilo que nós já temos visto com frequência. A disponibilidade hídrica regularizada. Utiliza um reservatório que armazena água no período úmido para suprir a falta do período seco. Olhem para essa figura aqui. Onde está o período que mais faltou água? Parece que é esse aqui. Se eu pegar esse volume e fazer um reservatório com esse volume, no início ele enche com esse volume e eu vou sempre, toda vez que faltar, eu atendo. Toda vez que faltar, eu atendo. Certamente, nessa série, com aquele volume, eu nunca vou ter falta de água. Então, essa é uma forma de encontrar o volume necessário. Existirá uma relação entre volume V e vazão regularizada e probabilidade para cada local, que depende da série de vazões, precipitação e evaporação. A viabilidade de um volume dependerá das condições topográficas do local e de outros fatores físicos, econômicos e sociais. Digamos que você chegou e falou assim, eu preciso de tantos metros cúbicos. Muito bem, eu tenho topografia? Aí você vai no Google lá, estima mais ou menos, aqui tem um lugar que eu posso conseguir esse volume. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, bom, eu tenho esse lugar, agora eu vou inspecionar se é possível construir lá. Aí você vai lá, vê se tem interferências. A área de quem que é, tem desapropriação para fazer, tem alguma linha de transmissão que passa, tem, não sei, todas as interferências. Aí verifica, não, é possível. Aí você vai ver a geologia do local para você ver se você pode fazer um barramento. Ou seja, tem várias etapas até chegar ao projeto definitivo daquele local.
Mas, do ponto de vista hidrológico, você tem uma relação. Talvez, se você não conseguir ali, você possa buscar um pouco mais a montante, um pouco mais a jusante, aquele volume que você necessita para regularizar. É possível estabelecer indicadores para análise expedita, uma primeira análise das condições de regularização de um local. A vazão média específica, que é sobre ela, é um indicador regional muito estável. Existe uma relação entre a vazão específica e uma determinada probabilidade média e a vazão específica de uma determinada probabilidade, que é aquele R de P. Para um determinado lugar, isso pode ser obtido regionalmente. Também existe uma relação entre a vazão média QM e o potencial máximo de ser regularizado num determinado local. Por exemplo, eu tenho que o máximo que eu posso regularizar QR pela vazão média, né? Que geralmente é esse 0,7 que eu sempre falo, entre 0,6 e 0,7 aproximadamente. Você pode chegar em alguns casos até 0,8, mas não é muito simples. Bacia do Rio Paranapanema entre São Paulo e Paraná. Peguei 53 poços com vazões, com áreas variando de 103 a 101 mil quilômetros quadrados. Uma amostra boa. Vazão específica média, 15,4 litros por segundo por quilômetro quadrado. Desvio padrão, 3,7 litros por segundo. Ou seja, ele variou entre lá 18, 19 até 12, 11, 12 litros por segundo por quilômetro quadrado. Precipitação média, 1.476. Você viu? 1.500 está aí entre o 15 e o 20. Isso representa um coeficiente de escoamento de 0,328. Lembra do 0,33 que eu mencionei? Estimativas de indicadores. Na região sul e sudeste do Brasil, aquilo que eu já falei, varia de 14 a 25. Portanto, alguns postos da região é possível estimar QM. Nos mesmos postos é possível estimar R de P, sendo Q de P a vazão da curva de permanência, com probabilidade, por exemplo, de 95%. Com esses dois valores se chega ao Q95. Então, se eu tenho a vazão específica, tem uma relação entre média e específica, eu posso determinar, o que permite estimar a vazão natural com 95% de probabilidade. Também para as regiões acima é possível ter a regularização de 60% a 70% da média. Exemplo do Paranapanema. O valor médio da relação entre Q95 e Q médio é 0,33, ou seja, na média, a vazão Q95 é 33% da média. Ou seja, de vários postos. Com desvio padrão de 0,11. Ou seja, eu posso chegar num posto que tem 0,22 ou chegar num posto que tem 0,44 da média. A relação entre o Q710 e a média nessa bacia é 0,2. Ou seja, se eu subir a vazão média, eu estimo aproximadamente a Q710 por como 20% da média. Tá? Lembram, tudo isso aqui são indicadores, não é o valor final. É para você ter uma ideia de uma análise de um projeto se ele está dentro de certos parâmetros. E ali o que eu falei, a relação entre o Q95 obtido de vazões diárias e o Q95 obtido de vazões mensais. É 0,87. Portanto, a vazão diária tende a ser 13% menor o Q95 do que a mensal. Dessa forma, com todos esses indicadores, eu posso chegar num determinado lugar e fazer uma estimativa. Digamos que eu esteja aqui num afluente do Rio das Velhas, que chove 1.500 milímetros e que tem uma vazão específica naquela região, estimado ou aproximado,
para facilitar, 20 litros por segundo por quilômetro quadrado. Tá? E eu quero saber se eu tenho condições de atender abastecimento de uma população de 100 mil pessoas. Tá? Como é que eu faço? Bom, em primeiro lugar, a minha vazão média, digamos, eu preciso saber a área da bacia, primeira coisa. Onde eu posso tirar isso? Se eu pegar uma bacia de 100 km², certo? 100 km², 20 litros por segundo, por quilômetro quadrado, é 100 vezes 20, dá 2 metros cúbicos por segundo. 2.000, 2 metros cúbicos por segundo de vazão média, tá certo? Estou fazendo de cabeça. As contas que nós não podemos usar o quadro negro. 2 metros cúbicos por segundo. Se eu puder regularizar, eu posso regularizar até 70% disso. Portanto, eu posso chegar a 1,4 metros cúbicos por segundo. Certo? Agora, se eu não puder regularizar, eu vou admitir que, que o meu Q95, tá? Digamos que Q95 seja meu vazão não regularizável, para usar para abastecimento d'água. Ele é 30% da média. Se é 30% da média, é 0,66 metros cúbicos por segundo. Então, eu posso dispor de 0,66 sem regularização e 1,4 com regularização. Definir meu intervalo. Agora, 100 mil pessoas. Se eu falar em 200 litros por habitante dia, 100 mil pessoas, eu já sei a conta, porque 1 milhão de pessoas é 3 milhões, 3 metros cúbicos por segundo, 100 mil, vai ser 0,3. Conclusão, eu chego. Eu não preciso regularizar, eu até a fio d'água posso atender essas 100 mil pessoas. Então, olha, fizemos de cabeça aqui uma primeira estimativa. Seguramente, se você fizer o projeto, você não vai estar muito distante disso. Porque depois você vai fazer com simulação, direitinho, tal. Isso te permite fazer uma avaliação. Agora, se eu não quisesse, digamos que eu quisesse irrigar uma área de 1.000 hectares, com 5.000 metros cúbicos por hectare ano. Aí eu tinha que multiplicar os 5.000 por 1.000, dá 5 milhões, e dividir isso por 86.400 e por 365. Aí não dá para fazer de cabeça. Né? Mas você provavelmente daria. Para atender esse projeto de irrigação. Vejam, o que eu quero mostrar com você e para vocês, que você não precisa fazer nenhuma grande análise para ter uma primeira avaliação expedita de uso da água de um determinado projeto. 0,16. Então, 0,16 continua sendo atendível por essa bacia de 100 km². Agora, se a bacia fosse 10 km², já não ia dar. O que eu estou insistindo um pouco com essas informações, porque como vocês analisam projetos, vocês podem usar esses indicadores para filtrar se tem besteira muito grande. Porque eu não sei, as poucas vezes que eu analisei projetos, eu tive decepções muito grandes com meus colegas, né? Que tinham erros de conta, erro de tudo que você podia imaginar. Então, de certa forma, você tem que ter alguns indicadores para controlar o que está acontecendo, para não aprovar algo absurdo. Então, aí, por isso que eu uso de indicadores. Como que vocês podem fazer indicadores para as regiões de vocês? Uma coisa muito simples. Pega uma região, identifica os postos de vazão que tem, calculam esses vazões específicos, e se não quiser fazer grandes sofisticações, tira a média. Aí, para que cada um desses postos, compara o Q95 e o Q710 com a média e depois tira uma média dos indicadores. E aí usa essa informação.
Vocês não estão fazendo nenhuma high-tech, estão usando simplesmente uma informação que dá uma ideia de base para aquela região, para vocês analisar os projetos de vocês. Sim. Professor, essa questão dos postos de monitoramento me fez lembrar um problema recorrente que a gente tem aqui, que é o norte e noroeste de Minas, sim, que eles têm uma área com pouquíssimo monitoramento. E, além disso, né, semiárido, muitos rios intermitentes. Sim. Então, a gente tem um problema de estimar pela Q710, que dá 0, mas fora, além disso, do 0, a malha é muito ruim, né? Porque a regionalização lá fica bem difícil. Para esse tipo de região, tem alguma metodologia, alguma coisa a falta de informação para fazer a mágica? A falta de informação é um problema sempre. Mágica não existe. Existe, como eu te digo, em hidrologia, você nunca gera informação. Você explora melhor a informação que você tem. Né? Então, quando você ouvir geração de vazão, não existe geração de vazão. Existe exploração da vazão existente. Então, uma das possibilidades é você usar modelagem. Por exemplo, hoje, a modelagem hidrológica avançou de tal ordem que que a gente usa modelos distribuídos, muito, que permite uma boa abordagem, que leva em tempo, tipo e uso do solo, que você pode pegar toda uma bacia inteira. Por exemplo, nós já simulamos a bacia amazônica inteira. Né? Bacia amazônica inteira com mais de 20 mil subbacias, com um monte de trecho hidrodinâmico ou não, com um monte de coisa. Então, quando você pega uma bacia, você está falando, por exemplo, de Jequitinhonha, não é isso? Também. Também, entre outros. O noroeste e o norte de Minas são cheios de bacias. Se você pegar uma bacia toda, como essa, e você tiver talvez meia dúzia de poços descentes, mesmo que eles não tenham séries longas, você pode ajustar os poços que você tem e permitir o teu modelo para interpolar ou extrapolar. E espacialmente. Então, essa é uma possibilidade. Vai ter mais erro? Vai ter. Sempre vai ter erro em relação a não observar, mas vai ser melhor do que nada, sem dúvida nenhuma. Você pode estender a série, como pode, e essa é uma das coisas que eu acho que eu estou tentando convencer no Brasil a se fazer, é que um modelo distribuído desse, você pode amanhã ter um modelo de todo o Brasil. De você prever onde você deseja vazões a partir da precipitação, depois de bem ajustado em diferentes pontos, de tal forma que você possa hoje, com a previsão meteorológica de 7 dias na frente, você entrar no modelo hidrológico e com as informações que já estão lá em tempo real, manter uma boa estimativa das vazões em diferentes pontos da bacia. Nos lugares vão ser pior, nos outros vão ser melhor, que é o projeto dos americanos também para os Estados Unidos inteiro. Pelo menos o que eu vi agora em junho passado, num evento. Então, são possibilidades. Eu diria que isso ajuda muito a melhorar a informação. Até porque, se você tem 4 ou 5 anos de dados, com um modelo desse, você estende para séries de precipitações mais longas que você tiver. É perfeito? Não é. Melhor é ter o dado. Agora, quando não tem, você aprimora. Tem uma pergunta ali em cima. Você aprimora a tua informação. Eu diria o seguinte, se você não tiver dados numa área singular, aí você não tem nada. O ponto é o seguinte, agora, se elas têm características semelhantes entre si, basta uma amostragem para você ajustar bem o modelo. Né? Eu vou te contar uma história. Eu tenho bastante história para contar, estou velho já. Alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, nós fomos fazer o inventário hidroelétrico no Paraguai, país Paraguai.
Aí nós fomos olhar onde tinha vazão. Só tinha vazão no lado de Itaipu. Itaipu tinha interesse porque ele botou medidor. Do lado do Rio Paraguai, zero. Não tinha zero de posto. E aí? Como que nós íamos fazer inventário hidrelétrico no lugar sem dado de vazão? Existe uma base de dados CRU de uma universidade, acho que na Austrália, que ela tem quadriculado o mundo inteiro, com 30 anos de informação de modelo é um modelo climático que eles fazem reanálise e geram, então, precipitação e evaporação para uma malha de não sei quantos graus que são, do mundo inteiro. Então, nós pegamos primeiro esses dados de essa malha, que era de 1970, sei dá 30 anos, não me lembro exatamente, eu tenho no meu computador. Mas eu não tinha vazão. Aí eu encontrei um relatório feito pelo BID, lá da década de 70, que tinha, os caras conseguiram pegar 2, 3 anos de dados de dois ou três lugares diferentes. Eu falei assim, bom, agora eu vou me ancorar nesses dados. O que eu fiz? Eu peguei um modelo simples, mensal, ajustei ele para aqueles dados e depois extrapolei com a série essa do CRU, para todos os pontos que eu precisava nos lugares. Não era perfeito? Não, mas no projeto a gente previu instalar 15 postos. Imagine, 15 postos nessas bacias. E não sei se instalaram, né? Estavam tentando instalar. Aí, com isso, com isso e com o modelo de geoprocessamento, que foi desenvolvido por um aluno nosso, fez o doutorado, ele pesquisa automaticamente todas as quedas das bacias. Nós identificamos todas as quedas e simulamos depois todos, a nível quase de inventário, todas as... Mas aí você vê as dificuldades. Outro exemplo foi agora um projeto que deu um evento, um problema de seguro em Angola, que destruiu uma estrada e uma empresa americana tinha feito uma avaliação da chuva de projeto e havia questionamento porque a empresa precisava verificar se ela tinha condições de receber a seguradora não queria pagar o seguro, porque o estudo tinha sido feito com informações deficientes, uma série de coisas. Aí nós fomos buscar um monte de informação. Inclusive, hoje você tem o TRM, que é uma chuva de satélite, muito interessante, que é de satélite japonês, que você tem no mundo inteiro, mas é mais perto do trópico. Então, por exemplo, aqui você não tem dados de chuva, você pode usar o TRIN, dados do TRIN, que tem quadrículas. Nós chegamos a ajustar a bacia do São Francisco com o TRIN e com o posto pluviométrico. Deu muito parecido. Tá? Eles têm até quase a tempo real. Acho que o lag é 3 horas. Quer dizer, que é uma informação de satélite também, de chuva. Agora, vazão é o grande drama de sempre. Aí, vazão, você vai ter que se guiar por um conhecimento maior das características do solo para poder chegar a algum valor mais próximo. Portanto, limitação de dados, claro, você tem o primeiro nível mundial, o europeu, o americano, que tem uma cobertura de postos de chuva bastante densa, e postos de vazões também, e nós, como chegamos no intermediário. Mas se você vai fora, América do Sul, África e parte da Ásia, você chega a lugar que você não acha quase nada. Então, a modelagem ajuda muito a recuperar a informação. Boa tarde. Boa tarde. O caso que você contou dos indicadores, esse primeiro caso foi para avaliar se a área estava adequada para aquela regularização de vazão. Se aquele local podia ter disponibilidade suficiente para atender. Para atender. Uhum. Não, é porque a minha pergunta os engenheiros que eu tenho conversado têm difundido assim, que a regularização de vazão tem que ser feita sistematicamente, independente de um contexto, por exemplo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Veja, é uma questão de assumir riscos.
os engenheiros que você tem conversado, né, não querem assumir risco. Não querem assumir risco. Né? Esse é o ponto. É evidente que com regularização o teu risco vai ser muito menor. Se você está disposto a assumir um risco de 5%, você pode usar a Q95 e, se ela for suficiente, ou com folga, você pode até chegar, a Q95 dá. Não, dá até a Q99. Aí você pergunta, precisa regularizar? Essa é a pergunta. A regularização, ela tem custo, ela tem impactos. Então, é evidente que, dependendo do uso, você tem que olhar com cuidado. Aí você fala, mas se faltar água? Bom, faltar água, você, de repente, pode ter um plano B, de buscar num outro afluente, provisoriamente. Agora, depende do projeto. Você tem projetos que você não pode sob hipótese nenhuma, faltar água, e outros que você pode racionalizar o uso da água. Então, depende da demanda. Eu acho que não é genérico a conclusão, né?